Cara, esse vídeo vai ser longo. Quem assiste os vídeos aí, que eu sei que é pouca gente, se prepara. Se quiser ver tudo, se não quiser ver, enfim, vai ser longo esse vídeo. Tô sem gravar desde o jogo da Libertadores, da estreia do Palmeiras, desde da quarta, né? Não consegui, não tive tempo pra nada. E espero que esse vídeo chegue em todos os palmeirenses, não por engajamento, mas em todos os palmeirenses, influencers do Palmeiras, todo mundo. Todo mundo. Principalmente influencer, né? Que eles têm mais voz, né? Mais alcance. Para que cobre mesmo, não fique mais... Não que eu não tô vendo passação de mão na cabeça, mas que não passem a mão na cabeça do Palmeiras. Que chegue em todos os palmeirenses possíveis, seja hater, seja apoiador do Abel, da Leila, hater, não sei. Que é inadmissível um time inoperante que a gente viu ontem. Começando rapidamente, quarta-feira teve o Palmeiras lá na Libertadores. Esperava jogo difícil, assim, tipo, mas tinha... Tava 1-0, não tava vendo, e eu fui dormir, não tinha como assistir. Tava 1-0, fui dormir, no outro dia eu vi que tava Então eu sabia que podia ser um tropeço, alguma coisa, mas tinha mais chance de ganhar, mas não ganhou. Buscou o resultado depois, eu achei errado de ter entrado com o time titular, ele deveria ter entrado no segundo tempo, o time titular, no primeiro tempo com o time meio misto, que foi o que ele fez no primeiro tempo, né? No segundo, né? Foi trocando, colocando o Luigi, enfim, aquela galera toda lá no segundo tempo. Felipe Anderson. Falar em Felipe Anderson ontem, eu entendi por que ele é reserva no Palmeiras. Eu acho ele bom, ele não chega a ser um craque, ele tem lá traços de craque. A bola chega no pé dele e se desenrola. Ele dá um toque rápido, uma finta no cara, um drible, ele é ligeiro. Mas só isso. Depois é toque pro lado. E dormindo ontem, né? Dormindo, né? Tipo, aquele lance ali que quase deu o gol do Corinthians ali, que o Yuri Alberto a gente tá acostumado a ver isso, né? Tinha um cara quase livre do lado, mas o Alan chegou ali e meio que atrapalhou, mas ele podia ter, enfim, não deveria ter perdido aquele gol. Ainda bem que perdeu, ainda bem que o goleiro é bom também do Palmeiras, né? E aí me lembrou o Vinícius Júnior contra o Neuer na Champions. E aí aquele contra-ataque que ele foi daquele jeito na bola, cara, aquela bola não é pra ficar tocando ali, é pra cruzar. Se tava cruzando toda hora, cruzando pra área, aí meio caramba, cara, olha, aquele jogo de ontem ali, assim, ó, eu já tava com crente que chance de ganhar tinha, muitas, mais do que perder, do que empatar, muitas, pelo time que tem, pelo time que o Corinthians tem hoje, independente seja fora, seja dentro de casa, já com 11 contra 11. Aí o primeiro tempo já percebi que o Palmeiras ia fazer aquele negócio ali, ia deixar a bola com o Corinthians, só pra ver o que ia dar, e pegar o contra-ataque, porque o time do Corinthians ontem, ele não entrou para jogar contra o Palmeiras, ele entrou para jogar contra a própria torcida. A gente via no semblante dos jogadores do Corinthians, que teve ali aquela treta ali na portaria dos caras ali com a torcida, né? Que ridículo. Então a gente viu no semblante dos caras do Corinthians ontem, cara, que eles não estavam nem preocupados que o Palmeiras estava jogando contra eles. Podia ser outro time. Eles estavam preocupados com a própria torcida. Aí a gente vê ontem que, cara, não adianta nada tu lá encher o saco dos caras lá. Adiantou o quê? Corintiano aí que fica lá de torcida organizada. O que adiantou vocês lá encher o saco dos caras lá? O que adiantou? Piorou, né? Botou 2 caras ontem pra ficar fazendo merda e ser expulso, né? Aí tá, né, cara? Eu falei com os colegas meus, cara, o Palmeiras. Aí teve depois da Libertadores o Abel, com a suspensão ridícula do Abel. Que daí tem que ser pra todo mundo, né? E não só pro Abel, né? Aí o negócio do Flamengo e Fluminense que, olha, não vou nem falar nada, né, cara? Parabéns pra CBF. Aqui, ó. Parabéns pra CBF, né, cara? Se é outro time pedindo, não. Aí como o Flamengo pode, né? Aí, beleza.
Palmeiras vai lá e com 2 a mais, cara. Com 2 a mais, cara. Não tem a cara. Daí eu falei pros caras, meu, cara, o Palmeiras é o único. Eu queimei uma língua. O Palmeiras é o único time que eu acho que tem 2 treinadores. Que o auxiliar técnico ele quase um treinador. Então não faz diferença o Abel pegar 8 jogos. Não vai fazer diferença. Eles já deram 8 jogos, um monte de jogo de suspensão, pra ver se surte algum efeito. Porque ele sabe que se sair o Abel vai entrar o outro. Que é chato pra caramba também, reclama também. E é bom, querendo ou não, ele segue uma linha de raciocínio do Abel, né? Mas eu vi que ontem não. Que eu sei que tem times que eu já cansei de ver, que o técnico não tá por expulsão, por alguma coisa, o time não vai. O time não anda. Aí eu pensei, cara, o Palmeiras já viu o Palmeiras jogar sem o Abel algumas vezes, foi de boa. Não teve dificuldades, não mudou muita coisa. E já achei que ontem ia ser igual. Ontem eu não sei se ia mudar alguma coisa com o Abel no campo ou não, pô, mas eu acho que sim. Tipo, mudar no meio do jogo, né? Com 1 a mais já era pra ter mudado. Talvez botado o Luigi, pressionado mais. Começou a pressionar depois do primeiro tempo ali, da metade do primeiro tempo, né? Dos 25 minutos pra cima, né? Que daí viu o Corinthians, pressionou, deu a bola pro Corinthians, igual foi contra o São Paulo, e não aconteceu nada. Aí o Palmeiras cresceu. O Palmeiras, beleza, agora vamos jogar bola, agora é minha vez. Marlon Freitas já no meio do campo, no círculo central, com o Andrés Pereira. Então a gente já vê que o Palmeiras está meio dependente, de novo, de um jogador ou dois. Como era com o Estevão. Joga no Estevão. Ou cruzamento. Aí o Flaco Lopes, com 1 a mais, já era para o Flaco Lopes ficar mais lá na frente, para puxar a marcação. Aí ia sobrar aqui no meio de campo. Não, ficou lá buscando a bola. Cara, tem jogo que tu tem que fazer outras coisas, cara. Não é pra ficar sempre querendo puxar a bola lá com o meio campista, como sempre vem fazendo. Mas nesse jogo com 1 a mais, aí depois com 2 a mais, aí depois só cruzamento. Aí que ele era pra ficar lá na frente pra receber os cruzamentos, a bola não chegava lá. Os laterais do Palmeiras péssimo, né, cara? Aí a bola não chegava lá direito no cruzamento. O Alan se salva um pouco, primeiro tempo não, mas segundo tempo sim, se salva um pouco. O Andrés Pereira por buscar a bola, roubar a bola, cobrir. O Andrés Pereira faz tudo ali, cara. O Marlon Freitas também. A zaga tá boa, jogando bem. O meio campo também. Aí o ataque inoperante. O lateral nem se fala. Aí ontem eu vi que realmente não dá pra tirar o Abel. Eu queria que não fosse assim, mas não dá pra tirar o Abel, cara. É ridículo isso, cara. Com 2 a mais, contra qualquer adversário, cara, tu tem obrigação de fazer um gol. Aí tu joga contra o Corinthians, que a gente sabe como é que tá. Acabou de entrar o Diniz, a gente sabe como é que o Diniz joga. Teve uns lances lá que era estilo Fluminense, né? Saindo com o goleiro, tocando lá atrás. Estilo fez com o Guardiola do City lá. Já tinha uma pitada de Diniz ali, né? Então, cara, o Palmeiras não... É inacreditável. Eu tava falando assim, eu não lembro de um time com 2 a mais não conseguir marcar um gol. Eu não lembro. Se eu tentei puxar a memória, eu não lembro. E um time superior, cara, e precisando do resultado, o Palmeiras é assim, ó, já há muito tempo, 3, 4 anos, tem que sair perdendo pra jogar bola. Só vai jogar bola quando sofrer um gol. É brincadeira esse negócio. Tava esperando tomar o gol do Corinthians, agora eu vou fazer o gol, agora eu vou ter que virar. Cara, o time tá na ponta do campeonato, tem que manter a ponta e mais longe ainda dos outros, cara. Tava achando que é mata-mata ontem, que eu posso empatar, tanto faz, jogar em casa outro jogo. Não, cara. E é contra o Corinthians, caralho. Eu nem vou falar das cagadas dos jogadores do Corinthians, cara. 2 burros lá que, olha só por Deus, o corintiano tem que estar puto, né, cara? Não ao ponto de ir lá encher o saco lá na portaria do estádio lá, do CT dos caras, porque não vai adiantar nada. Os caras vão rir da tua cara. Como riram, né? Não vai adiantar nada, cara. O jogador ainda tem que pegar eu, né? No lugar deles, eu nem ia baixar o meu vidro. E se é pra baixar, é pra sair pra fora do carro e peitar os caras. Vou só baixar o vidro e ficar quieto. Não, sai fora e baixa. E vem, tá me ameaçando, cara? Quem tu pensa que tu é? Vê se os caras fazem isso com o Memphis ou na época do Romário e Edmundo ali, peitar os caras no carro dos caras assim. Os caras baixavam a bola, porque os caras tinham personalidade. Hoje em dia os jogadores nem isso tem, cara.
E aí o Palmeiras, eu vou abrir a tabela do Brasileiro aqui, daí eu vi que o Flamengo, que é o principal concorrente também, ganhou. Eu tava achando que aquele jogo ia empatar, ia dar mais ou menos o Fluminense, ia dar uma dificuldade, mas não. Tá, tem umas notícias aqui já aparecendo, mas eu vou focar aqui na tabela do Brasileiro. Não adianta, cara, assim, ó. O Palmeiras está dependendo do Vitor Roque e do Arias. Igual na época do Estevam, joga pra ele, vê o que vai dar. Vamos ver o que vai dar. Não, cara, ontem deixou ele ganhar 2 pontos. Se perdeu o Brasileirão, que eu prefiro o Libertadores, sempre. O Brasileirão é um termômetro. O Brasileirão é um termômetro que tu vai ver como é que tá o comportamento do time durante um período. O Libertadores é jogo mesmo, é mata-mata, é campeonato. Então o termômetro, desculpa, o Brasileirão vai mostrar ali o mapa de calor do time durante 38 jogos, contra vários adversários. Então, beleza, é um título grande, óbvio, mas eu prefiro a Libertadores. Já perdeu no passado, por não jogar bem. 26 pontos, Flamengo 20 com jogo a menos, São Paulo 20 com 11 jogos, Fluminense 20 com 11 jogos. O Fluminense vem perdendo posição atrás de posição. Bahia com 20 também, fechando a quinta colocação, com 10 jogos também, um jogo a menos, então ia Flamengo e Bahia, então um dos dois vai ficar para trás, ou se empatar melhor, né? Mas tanto faz, os outros jogos para mim o que interessa é o Palmeiras. 6 pontos de vantagem, 3 teoricamente, né? E se o Flamengo ou o Bahia ganhar vai ficar 3, se empatar 5. Então ontem era para ter ficado com 8 ao invés de 6, no mínimo 5. Né? Porque se um dos dois ganhar, 5. E se empatasse, ia ficar 7. Cara, não passou isso pela cabeça dos caras ontem, cara. Eu sei que a dificuldade é grande quando estão um time todo recuado, com 9 só atrás. Eu sei que é grande a dificuldade. Mas não, cara. Ninguém faz uma triangulação, um toque de bola, ninguém usa a cabeça, uma passagem lateral. Aí o Alan tem que baixar a cabeça e fazer sozinho. Aí a bola no Felipe Anderson, que tava desligado pra caramba. E querer cruzamento toda hora. Ninguém faz nada aí. Ainda conseguiu umas faltas ali com o Alan, né? Ninguém toca e bota os caras na roda. Eu sei que o cara tá cansado, assim, mas, cara, usa a cabeça, cara. Tá com 2 a mais, cara. Meu pai amado. O Corinthians tava... No começo do jogo, assim, ó, o Corinthians pressionou, beleza, ficou com a bola. E era uma armadilha pro Corinthians. Mas o Corinthians não tinha o que fazer. Eles tinham que ir pra cima, tava jogando em casa, torcida enchendo o saco. Se toma um gol do Palmeiras já ia acabar tudo ali, praticamente. O Corinthians não ia ter força para fazer nada, mesmo com 11. A não ser que achasse um gol. Então, depois era uma armadilha pro Corinthians. E ele caiu. Depois o Palmeiras, dos 25 minutos para cima, e daí teve a expulsão. Daí, originou a expulsão. Por pressão do Palmeiras, de ficar mais com a bola. E aí, era essa a tática do jogo do Palmeiras, né? Fazer o Corinthians cair na armadilha, que o Corinthians precisava muito do resultado, mas o Palmeiras também, cara. Agora vai queimar gordura. Ano passado deixou de ganhar o campeonato por uma vitória. Se perder o Campeonato Brasileiro, eu prefiro o Libertadores, mas se perder é por causa desse jogo de ontem. Não vai ser por outros jogos depois, que vamos por lá que perde agora pro Mirassol, que é o último colocado. Não, vai ser por causa desse jogo. Desse jogo contra o Corinthians. Que todo ano que eu me lembre, o Corinthians tá uma merda. O Palmeiras tá bem, né, brigando. O Palmeiras vai lá e vacila com o Corinthians. Entrega ponto. Faz tempo que isso vem acontecendo. Nos Brasileirão. Tô falando Paulistão, tô falando Brasileirão. Faz tempo, eu lembro de 2017, o Palmeiras ser tricampeão seguido, cara. Entregou aquele título, tava conseguindo chegar no Corinthians, bem que ali o Corinthians estava na frente, mas... Daí não, beleza. O ano retrasado, o Corinthians é uma merda. Desculpa, ano passado, o Corinthians é uma merda. Foi lá e perdeu, conseguiu perder pro Corinthians. Aí o Corinthians foi lá e teve 9 jogos de arrancada lá. Se ganha ali, o Corinthians afundava. Mais ainda, já estava afundado. Aqui também. Olha o Corinthians onde está, 16º, ia afundar de vez. Vitória está empatado com
Ia ficar ainda na frente do Cruzeiro, mas ia estar igual em pontos. O cara parece estar com dó. Parecia onde estava com dó do Corinthians. Parece que quer levar um gol primeiro para demonstrar serviço. Eu espero que o Abel tenha dado uma mijada gigante, cara. Eu imagino ele assistindo esse jogo, cara. Uma mijada gigante, cara. Tem gente ali que não merece. Tem gente ali que não merece, mas, cara, não dá com 2 a mais. Boa parte do jogo, praticamente. 3/4 do jogo com 1 a mais. E metade, praticamente, do jogo com 2 a mais. Não dá, cara. Não dá. Por mais que o goleiro Corinthians pegue as bolas ali, não dá, cara. Não dá, cara. Eu vi o Barça e Atlético de Madrid. Meio que escutei um pouco, né? Não deu tempo de ver. Depois que o Barcelona perdeu com o Barça, cara, virou uma peneira praticamente. É que o Atlético não quis jogar bola. É outro time sem vergonha. Não quis jogar bola. Podia ter feito uns 4 anos no Barcelona. Ficou o segundo tempo inteiro lá segurando o retranqueiro. Então assim, ó, perdeu um jogador, cara, já o time vai se desmantelando. E o Corinthians foi pior. Se desmantelou de um jeito, sim, o Palmeiras não ficou com dó. Meu caramba. Próximos jogos: Vasco, São Paulo, São Januário. Chapecoense, Botafogo. Botafogo vem penando aí, né, com a crise financeira já. Era óbvio, né? Na Arena Condá. Barradão, Vitória e Corinthians. Eu nem vou ver a classificação de como é que tá a galera aí, né? Cruzeiro e Grêmio. Inter e Mirassol. Santos e Fluminense. Coritiba, Atlético Mineiro, Palmeiras e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense está em sexto, com 19 pontos. Jogo difícil, tanto para o Palmeiras, que vai ser em casa, e tanto para o Flamengo também vai ser em casa. E Bragantino e Remo e Flamengo e Bahia. Então, domingo, 6h30, Flamengo 7h30. 2 jogos difíceis para os dois. Os dois postulantes aí já estão na ponta, né? O Palmeiras já está mais tempo. O Flamengo chegou agora na vice-liderança. Fluminense caindo de posição, o São Paulo mais ainda. As expulsão, vou tentar falar de novo aqui. Teve uns lances que a galera fala que o Flávio Lopes bateu com o ombro do cara. Eu não acho para amarelo no máximo, olha lá, nem isso. Teve um começo do jogo, um carrinho no cara do Corinthians que pegou de sola na pé do cara do Palmeiras. O juiz nem foi no VAR, nem deu amarelo. Tem muita coisa assim que passa, mas os lances capital que deu a expulsão é expulsão, né? O gesto ali que o cara, de novo, né? O segundo do Corinthians fazendo essa besteira aí. Tem gente que acha normal já, mas nunca foi normal, né? E o da agressão ali, cara, assim, ó, o Palmeiras ontem estava mais preocupado, parece, em catimbar, em expulsar os caras do Corinthians. Tava parecendo um time de Libertadores argentino, assim, porque a maioria é Argentina e Paraguai, e agora é tudo de vários países, colombiano, é uma mistura. Que tem menos lá é brasileiro, né? Então o Palmeiras é excelente nisso. Parecia que o Palmeiras estava mais preocupado em catimbar o jogo do que fazer gol. Daí, beleza, expulsou o segundo do Corinthians. Aí de certo que eles, legal, cara. Eu também pensei, cara, legal. Tá, ó, tem que fazer um gol, né, cara? Caraca, tá 0x0, não estamos ganhando o jogo. Eu acho que aí, cara, os caras demorou a cair a ficha dos caras, cara. E do técnico do Palmeiras ali na hora, né, que não era o Abel, era o auxiliar, tinha que ter feito alguma coisa já quando tava com 1 a mais. Aí parece que eles se ligaram assim, cara, tô com 1 a mais. Tem que fazer um gol, né, cara? Tem que fazer um gol, verdade, não estamos ganhando, estamos empatando. É verdade, eu não sabia que tinha que fazer um gol. Aí daqui a pouco um expulso, de novo. Aí parece que, não estamos ganhando, nas expulsões estão ganhando, na catimba tá ganhando. Mas assim, cara, mas tá 0x0, pô, verdade, cara, tá 0x0, tem que fazer um gol ainda. Aí que o Palmeiras acordou pra vida. Por isso que eu falo que esse vídeo aí tinha que chegar pra todos os palmeirenses possível, pra até aquela, não sei o nome agora da menina da Rússia lá, que é palmeirense pra caramba, mais que eu ainda. Até pra ela lá.
Para ela entender, eu sei que ela entende, óbvio, né? Mas para ela cobrar todo mundo, jornalista, influencer, hater, apoiador, todo mundo cobrar. Que a gente já vem cobrando faz tempo, né? Mas cobrar agora de verdade. Que é, assim, é inadmissível o que aconteceu ontem, né? Vai perder um título, se perder, eu não tô achando que o Palmeiras vai ganhar, tá? Eu já não tô cantando a bola que vai ganhar. Falo pra todo mundo, não, o Palmeiras tá muito cedo ainda. Mas se acontecer de chegar lá na frente, igual foi nos últimos 2 anos, por causa de 1 ponto, 2 pontos, vai ser por causa desse jogo. Não, ontem eu fiquei pior, assim, tipo, de reclamar. Não sou de. Ah, reclamar, beleza, a gente reclama, xinga, tudo. Comparado com aquele jogo com Palmeiras e Chelsea, agora, no Copa do Mundo. Que tomou aquele gol daquele jeito ali. Eu fiquei mais puto ainda nesse jogo. E tava valendo uma rodada em Brasileirão. Porque, assim, ó, eu tava com convicção, assim, tipo, confiante que não tinha como não ganhar ontem. Com a situação que tá o Corinthians, com a situação que tá o Palmeiras, líder do campeonato, jogando até legal, né? Tá mantendo um bom desempenho, um ritmo. Meio que deu uma vacilada na Libertadores ali, mas estava cansado, não sei. Mas o Palmeiras estava em outro ritmo que o Corinthians. Acabando de receber um técnico novo que é o Diniz. E aí não consegue ganhar, cara. Por isso que eu falei que esse vídeo ia demorar. Eu já queria fazer esse vídeo ontem, mas não consegui, tava cansado. Nem os outros dias consegui. Não falei do Nubank e do Palmeiras, que é, ó, cara, o Palmeiras tem a tendência é voar, né, cara? Voar. Do Abel já falei aqui, né? Então, com o Nubank é outro patamar, como diz o Bruno Henrique do Flamengo, né? É outro patamar. Já era de um jeito com a Crefisa, agora com a Nubank aí, pô, negócio estratosférico, cara. Mas não pode fazer o que fizeram ontem. Tá querendo a Almada, diz aí, umas notícias que eu vejo que deve ser especulação ainda, umas thumbnail de YouTube. Almada, beleza, melhor meio de campo. O Nino ainda, Barbosa do Botafogo, que eu já escutei uns meses atrás, porque o Botafogo tá nessa pindaíba aí. Aí daqui a pouco passa a Copa do Mundo, perde o Flávio Lopes, que não vai ficar muito tempo. Já antes, no começo do ano já vim falando isso. Aqui eu converso, né? Não aqui no canal, porque eu comecei o canal há pouco tempo. Flávio Lopes, Vitor Roque e o Alan. Dos três, o Flávio Lopes aí é o que o Abel, assim, ó, depende mais. É o que o Abel depende mais. E no meio de campo, daí não vai sair, né? O Andrés Pereira, que pra mim é a espinha dorsal do Palmeiras ali, junto com agora com o Marlon. Então, pelo menos isso, né? Mas de atacante, a gente vai voltar àquela época que tinha o Rony, que um ano foi bem, depois acabou. Tem as notícias aqui, o vídeo longo, eu sei que vai ficar longo. Não tem mais o que falar também. Daí teve depois, tá, beleza. Daí eu fui dormir, acabou o jogo, não desliguei. Tava vendo na Casa TV. Briga, daí bateram no Luigi, daí eu só vi que a galera nos comentários, nas redes sociais, e bateram no Felipe Anderson, bateram no outro jogador, porque, pra ver se acorda, porque a única notícia boa parece que foi essa, né, que o Luigi daí vai abrir um boletim de ocorrência, porque sofreu agressão. Ó, a notícia boa pro Palmeiras aqui, ó, Real decide vender atacante, quem agora, né? E abre espaço para Endrick no elenco, daí talvez entre uma grana pro Palmeiras, eu acho. Mas ontem tá louco, né? Era pra terminar a rodada com 28 pontos. 28 pontos de quantos? Possíveis? 33. Quantos por cento de aproveitamento é isso? 28 de 33, 84% de aproveitamento. Agora temos quanto? 78. Um time com 11 rodadas, com 28 pontos, cara, em qualquer campeonato de pontos corridos, ó, podia até ter jogado mal hoje, não tem problema nenhum. Né? De cruzamento, podia ter feito um gol, daqueles gols de cruzamento agora, como foi com o Bahia. Podia ter sido assim, cara, nem isso conseguiu.
Chega. Agora é esperar quarta-feira, acho que é Libertadores de novo, né? Brasileirão só final de semana. Outro dia não, amanhã eu faço outro vídeo aí falando sobre outras notícias de futebol, do Palmeiras também. Champions ainda, né? Tá tendo mais coisas do Palmeiras, atacando o diretor do Flamengo que falou do Palmeiras. Outro dia eu faço outro vídeo aí, que esse vídeo tá... Eu achei que ia ser mais longo ainda, mas não. Tá com 25 minutos. É isso aí. Quem é palmeirense, que assiste aí esse meu vídeo aí, fala aí. Pode falar à vontade aí.